Lucas não dormiu naquela noite. O envelope permanecia sobre a mesa da cozinha, exatamente onde ele deixara horas antes. Como se tivesse peso próprio, como se fosse capaz de se mover sozinho. Ele passou a madrugada andando pela casa do pai, ouvindo sons que não existiam, rangidos antigos, estalos da madeira, o relógio da parede marcando um tempo que parecia zombar dele. Quando o céu começa a clarear, Lucas percebeu que não adiantava mais adiar. A fita cassete estava ali por um motivo. Ele encontrou o velho aparelho de som no quarto, guardado dentro de uma caixa empoeirada. Funcionava mal. A tampa emperrava, mas ainda funcionava. Lucas segurou a fita por alguns segundos antes de colocá-la no aparelho. Respirou fundo e apertou o play. O primeiro som foi o chiado, longo e regular. Por alguns instantes, Lucas pensou que talvez a gravação estivesse vazia. Mas então, vozes começaram a surgir. Distantes, abafadas. Como se alguém tivesse deixado o gravador ligado sem intenção. Uma discussão. Duas pessoas, talvez três. As palavras não eram claras no início, mas o tom era inconfundível. Tensão, medo, pressa. Lucas se aproximou do aparelho, como se isso pudesse ajudá-lo a ouvir melhor. E então ele reconheceu a voz. A voz de seu pai. Mais jovem, mais firme, mas inconfundível. O coração de Lucas acelerou. A conversa parecia acontecer em um ambiente fechado. Um carro, talvez. Um cômodo pequeno. Havia um som metálico no fundo. Algo sendo batido contra alguma coisa. A outra voz, masculina, falava baixo demais. Lucas não conseguiu identificar quem era. Mas havia algo nela. Algo controlado demais. Isso não pode sair daqui, dizia a voz desconhecida. O pai de Lucas respondia com nervosismo. Você prometeu que ninguém mais se envolveria.
Houve uma pausa longa na gravação. O tipo de silêncio que não é vazio. É pesado. Lucas sentiu um arrepio. Então, uma terceira voz surgiu. Feminina, jovem. Muito jovem. Lucas sentiu o estômago revirar antes mesmo de entender o que estava ouvindo. A voz chorava. Pedia para ir embora. Dizia que não queria problemas, que não contaria nada a ninguém. O nome de Ana não foi dito, mas não precisava ser. O chiado aumentou por alguns segundos, como se o gravador tivesse sido movido. A fita avançou de forma irregular. A discussão voltou mais intensa. E então, um som seco. Um impacto. Não parecia um tiro, mas também não parecia um simples empurrão. Depois disso, apenas silêncio. A gravação continuou rodando por mais alguns segundos, captando respirações aceleradas. Um xingamento sussurrado, passos apressados e nada mais. A fita terminou com um estalo seco. Lucas permaneceu parado por um longo tempo, encarando o aparelho desligado. As mãos tremiam. Ele sentia a vontade de rebobinar, ouvir de novo, confirmar que aquilo não era fruto da imaginação. Mas não conseguiu. Porque, naquele momento, Lucas entendeu algo que vinha evitando desde o enterro. O pai dele não era apenas um espectador daquela história. Ele estava envolvido. Lucas se sentou lentamente na cama, sentindo o peso da revelação se acomodar no peito. Não havia raiva ainda, nem tristeza, apenas um vazio desconfortável. Quantas vezes ele havia ignorado ligações? Quantas conversas ele havia encerrado rápido demais? Talvez aquela fita fosse a resposta para um silêncio que durava décadas. Lucas guardou a cassete novamente no envelope, com cuidado exagerado, como se ela pudesse quebrar, ou como se fosse capaz de escapar. Quando saiu de casa naquela manhã,
percebeu algo estranho. Um carro estacionado do lado da rua. Motor desligado, vidros escuros. O carro não estava ali na noite anterior. Lucas caminhou até o próprio veículo sem tirar os olhos dele. O outro carro permaneceu imóvel. Nenhum sinal de alguém dentro. Mas a sensação permaneceu. Ele estava sendo observado. Ao ligar o carro, Lucas teve certeza de uma coisa. A fita não era uma ameaça. Era um convite. Alguém queria que ele continuasse. E, a partir daquele momento, ignorar o passado não era mais uma opção.